Todo apóstolo é vagabundo, mentiroso e estelionatário da fé. Nesse vídeo eu vou te mostrar quem são os verdadeiros apóstolos do Messias e vou desmascarar todos esses falsos apóstolos da religião. Vamos lá. Meu irmão, existe duas características para você ser considerado um apóstolo. Vamos lá. A primeira característica dos apóstolos é que todos eles foram chamados e escolhidos pelo Messias. E todos eles aprenderam a palavra com ele. Então, meus irmãos, os apóstolos da religião, nenhum deles foram chamados pelo Messias, nenhum deles foram escolhidos pelo Messias e nenhum deles aprendeu com o nosso Messias. Pelo contrário, eles aprendem com o pai deles, que é o diabo, e eles foram escolhidos por outro homem aqui nessa terra. Vamos lá, o segundo ponto para você ser considerado um apóstolo. O segundo ponto é esse, meus irmãos. Todos os apóstolos são testemunha da ressurreição do Messias. Todos eles viram o Messias ressuscitado. Conclusão, que esses apóstolos de hoje, nenhum deles viram o nosso Messias ressuscitado. Pelo contrário, eles mentem para tirar o teu dinheiro. Eles não são apóstolos. O nosso Messias só escolheu 13 apóstolos. Depois foi tirado a fruta podre, Judas Iscariote, para nós ver quem é os judeus, e foi colocado o nosso irmão Paulo de Tarso. E o nosso irmão Paulo, ele foi o último apóstolo. E eu vou ler uma passagem do nosso irmão Paulo que desmascara todos esses falsos apóstolos de Satanás. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, que vai dizer assim, ó. Presta atenção na palavra do irmão Paulo. Aqui ele está desmascarando esses falsos apóstolos, que se dizem ser apóstolos, mas não são. E vai dizer assim, ó. Esses indivíduos são falsos apóstolos. Presta atenção. Esses indivíduos são falsos apóstolos, ombreiros, enganosos, disfarçados de apóstolo do Messias. Aqui ele já está dizendo que todos esses apóstolos que se dizem ser apóstolos, eles não são. São indivíduos enganosos que se disfarçam de apóstolo do Messias, mas não são. O Messias só escolheu os 13 apóstolos, como eu falei. Foi tirado a fruta podre e foi colocado o nosso irmão Paulo, tá entendendo? E vai continuar. Esses indivíduos são falsos apóstolos, ombreiros, enganosos, disfarçados de apóstolo do Messias. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim receberão o castigo de suas obras. Aqui já está dizendo, meu irmão, que da mesma forma que Satanás se transfigura de anjo de luz para te enganar, os servos de Satanás também se transfiguram de ministro da justiça para no fim ser conforme às suas obras, tá entendendo? Todos esses líderes religiosos, todos esses apóstolos que se intitulam apóstolos, todos eles são servos de Satanás que se transfiguram de ministro da justiça para fazerem conforme as suas obras, conforme também o nosso irmão Isaías falou, tá entendendo? O nosso irmão Isaías falou que tais cães são gulosos, nunca se infarta porque todo dia eles estão tirando o teu dinheiro, nunca se infarta, são pastores que nada compreendem, cada um se torna para o seu caminho, cada um se torna para a sua ganância, todos sem exceção, meu irmão. Conforme está escrito aqui, ó, portanto não é de admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça, que é o servo de Satanás. Ele se transfigura para parecerem ser servos da justiça, para serem conforme às obras deles. O Messias disse que o nosso Pai não habita em templo. Os líderes com Satanás já diz que o nosso Pai está no templo. O Messias falou que quando você for orar, não seja como os hipócritas que gostam de orar nas igrejas, em público para ser visto. Ele manda você orar no seu quarto. Os líderes com cão, com Satanás dentro do corpo, eles já dizem que você deve desobedecer o único pastor e diz para você ir para os templos. Eles fazem conforme as obras deles, mas no final eles vão receber o castigo das obras deles. Então, meu irmão, só existe um pastor e nós somos guiados por ele através do Espírito. Foi ele que nos escolheu para que a gente vá e dê bom fruto. É isso, todos esses falsos apóstolos foram desmascarados.